Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, que ótimo. Estamos começando um novo mês e olha, a partir de hoje, as multas de trânsito ficarão mais salgadas. A partir de hoje, muito mais salgadas, muito mais caras as multas de trânsito. Bom, nosso programa de hoje não vai falar sobre multa. Nosso programa de hoje vai falar de um assunto também tão importante. O Supremo Tribunal Federal disse que não existe mais desaposentação. O pessoal que queria desaposentar para continuar contribuindo, para receber um dinheiro melhor, aqueles que já estavam com processo, aqueles que já estavam recebendo, como é que vai ficar tudo isso? Então, nós convidamos o doutor Hamilton Rovani Neves, que é advogado trabalhista, mas especializado também na área previdenciária, e com ele nós vamos dirimir muitas dúvidas e você vai ter oportunidade também de fazer as suas perguntas. Aproveite e faça uma consulta de graça aqui com o doutor Hamilton. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bom? Prazer de novo. Tá ficando freguês aqui no programa, né, doutor? Que bom, hein? É um prazer estar aqui. Eu acho que o mais importante não é estar aqui ou não estar aqui. O mais importante, acho que a gente passar para as pessoas informações que sejam importantes no dia a dia e para a vida dessas pessoas, né? Pois é, com toda certeza. Doutor, tem muita multa de trânsito, não? Eu tenho algumas. Algumas. Bom, mas acho que multa todo mundo tem, né? Mas agora as coisas ficaram mais salgadas, mais né? complicado um pouquinho. Bom, eu acho que eu ainda vou trazer alguém para a gente falar sobre isso aqui no programa, mas sempre é bom ter uma pessoa esclarecida do lado para conversar. Por exemplo, a multa para quem dirige alcoolizado, eu acho até que é muito pequena, R$3.000. O cara pode, ou a pessoa que estiver dirigindo, pode causar um dano terrível, fazer com que vidas sejam perdidas, né? Exatamente isso. Então, não é só de você tem os 3.000, né? Quase 3.000 de multa, perde a carteira também por um ano. Né? Exatamente. Na verdade, assim, o objetivo, eu acho que o objetivo do valor da multa, ele é mais instrutivo, mais para falar para a pessoa, olha, você não deve cometer tal infração, para que a pessoa sinta no bolso isso e ela seja mais comedida no trânsito, né? Porque nosso trânsito é muito violento. Sem dúvida. E também não adianta você, não vou produzir prova contra, não vou lá soprar o bafômetro, não vai? Multa do mesmo jeito, né? Basta você... Porque é o seguinte, hoje a gente percebe em determinados momentos, numa conversa, o estado de embriaguez da pessoa, né? Muito complicado, muitíssimo complicado. Mas vamos lá, doutor, vamos falar das coisas aqui que é o mote exatamente do nosso programa. O doutor Hamilton Rovani Neves, que é advogado trabalhista, já veio aqui algumas vezes, sempre quando ele vem, o nosso WhatsApp bomba, né? Muitas perguntas por WhatsApp, já vou até divulgar o WhatsApp no começo para você aí. Você está vendo aí a nossa fanpage, né, do programa no Facebook, mas o nosso WhatsApp é o 999183131. Por esse telefone, colocando o 19 na frente, quem não for da área 019, nós vamos esclarecer os seus questionamentos, as suas perguntas. Faça uma consulta hoje de graça aqui com o doutor Hamilton Rovani Neves. Hamilton, bom, eu disse há pouco aqui, o Supremo disse que não existe desaposentação. Primeiro, para que a gente comece dando os passos iniciais, explica o que é ou o que era desaposentação. Muito bem, a sua pergunta é muito interessante, porque às vezes as pessoas nem sabem o que é isso. A desaposentação era assim, as pessoas que já estavam aposentadas e continuaram a trabalhar e a contribuir para o INSS, estavam reivindicando o quê? Que elas queriam desaposentar e aposentar novamente com um valor maior de benefício. Ou seja, ela aposentou lá uns 5, 10 anos atrás, continuou contribuindo e agora a contribuição dela é maior, então ela queria desaposentar e aproveitar essas contribuições que fez nesse tempo para que o seu benefício pudesse ter um ganho, fosse um benefício um pouco maior. Muito bem, isso então é desaposentação. Exatamente isso. E muitas pessoas fizeram isso. Ah, sim, muitas pessoas. Aí, além daquelas pessoas que já conseguiram, existe uma estatística hoje de 180, perto de 200 mil ações na justiça pedindo a desaposentação. Bom, então vamos lá, vamos entender o seguinte. Desaposentação, ele continuava recebendo o benefício da aposentação? Por exemplo, ele se aposentou com R$1.000 por mês, mas ele continuou trabalhando. Esses 1.000 ele recebia? Sim, continua recebendo. Normalmente? Sim, a aposentadoria comum recebe normalmente. Bom, o que o Supremo vetou é que a partir do momento que ele não reconhece mais a desaposentação, os processos que não foram transitados em julgado,
morrem todos. Na verdade, assim, eles terão julgamento agora, né? E o julgamento vai usar, todos os julgamentos agora vão usar, logicamente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Sim. Ou seja, as pessoas não podem mais desaposentar para ter um benefício maior. O que é que o Supremo entendeu? Na verdade, não foi nem a totalidade do Supremo, foi maioria, foi 7 votos a 4. 7-4. Entendeu que isso traria para o INSS um custo muito alto, ou seja, a Previdência ia gastar por ano aí em torno de 7 bilhões de reais a mais do que já gasta hoje. E não tem fonte de custeio. O Supremo decidiu que esta matéria deve ou deveria ser decidida para a Câmara dos Deputados, através de uma lei, para que, se for autorizado isso, diga de onde sai o dinheiro para poder pagar esses novos aposentados. Essa desaposentação e os novos aposentados que estão chegando, né? Já pensou se a Câmara determina que esse dinheiro vai sair da anticorrupção? Não tem de onde parar com corrupção no país não dá para arrumar, não? Não tem de onde tirar esse dinheiro, não muito tem. dinheiro, muito Bom, dinheiro. então, mas vamos voltar aqui. Aqueles que já tinham o direito adquirido, aqueles que, por exemplo, olha, eu entrei, porque o governo, quando tem em primeira instância, você entra com a desaposentação, em primeira instância você ganha, o governo recorre? Ah, sim, sem dúvida. O governo não quer pagar de jeito nenhum. Não, na verdade, não, sim. Quando você entra com uma ação contra um ente público, o recurso é de ofício, ele é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Tá, muito bem. Então aí quando chegou na última instância, a última instância, no caso, qual seria? Bom, nos estados é o STJ, que STJ, é o STJ. Tá. E a última instância no país é o Supremo Tribunal Federal. Mas teve desaposentação que chegou até o Supremo? Sim, teve. Então o Supremo vai contra uma lei que ele mesmo deu a favor. Não, mas na verdade ele não julgou individualmente, ele julgou só o coletivo agora. Muito bem. Então tá. Bom, mas aí a pessoa conseguiu a desaposentação. Então ele recebia 1.000, com a desaposentação passou a receber 2.000. Certo. A grosso modo, estou só colocando aqui. E a partir daí, como é que fica? Então, a partir daí, se essa decisão foi judicial, e já transitou em julgado, ela vai ter que, o Supremo ainda não disse o que vai ter que fazer, mas para o governo reaver isso, ele vai ter que entrar com uma ação rescisória, na verdade. Mas quem conseguiu uma desaposentação e está recebendo, de imediato vai voltar a receber o que recebia antes. Espera um pouquinho. Então, esse mesmo cidadão que tem o trânsito em julgado e tal, e está recebendo 2.000 por mês, já no mês seguinte, com essa decisão do Supremo, esse dinheiro da desaposentação ele não recebe mais? Não, não é da desaposentação. Ele vai receber o benefício que ele recebia anteriormente. Antes da desaposentação? Antes dele pedir essa revisão, né? Porque, na verdade, a desaposentação é até um nome meio impróprio, na verdade. Seria uma revisão, ou uma nova aposentadoria, né? Tá. Não é desaposentação. Ele não vai desaposentar, ele vai pedir só uma outra aposentadoria em substituição daquela. Mas, certamente, essas pessoas que hoje recebem por conta de uma ação um valor maior, já vão de imediato já começar a receber um valor menor. Quer dizer, então, do dia para a noite, numa canetada, força de expressão do Supremo, né, 7-4, tudo bem, do dia para a noite, o cidadão volta a receber o que recebia antes da revisão. Recebia antes. E, quer dizer, ele planejou a vida dele? Só um detalhe, nós estamos falando daquelas decisões judiciais transitadas em julgado. Isso aí ainda o Supremo vai decidir o que vai fazer. Nós estamos falando daquelas decisões, porque assim, a desaposentação, existem milhares e milhares e milhares de liminares, ou processos ainda em fase de julgamento final, né? Em recurso ainda no STJ. Então, essas aposentadorias já vão voltar ao patamar anterior. Bom, Hamilton, mas assim, hoje com a economia do jeito que está, com os preços absurdos, a gente tá um absurdo. Tudo bem, eu não tenho o hábito de sair para fazer compra das coisas de casa e tal, né? Cada um em casa tem lá a sua função, mas vez ou outra você vai à farmácia e comprar alguma coisa. Com o preço absurdo que nós estamos vendo de tudo hoje, o coitado do aposentado nessas circunstâncias e que está vivendo esse processo todo, vai receber menos do que estava recebendo. Menos do que estava recebendo, infelizmente, né? Na verdade, isso é um risco que eu acho que deveria ter sido calculado.
eu mesmo recebi inúmeras consultas em saber se desaposentava ou não desaposentava. Eu sempre disse aos meus clientes assim, olha, deve aguardar um pouco porque essa decisão é muito prematura, deixa o Supremo decidir para saber se de fato você vai ter segurança ou não, né? Então, assim, é o risco que se corre, Então, o risco, se correr o risco, agora você vai ter que pagar por isso. E o que você recebeu já? Será que eles depois vão querer também reaver isso? Pergunta extremamente interessante. Você é um homem de uma inteligência gigantesca. Não, digo isso porque isso as pessoas devem se preocupar e muito. Ainda o Supremo não decidiu como isso vai ser feito, mas será feito. As pessoas que receberam este valor complementar a primeira aposentadoria que elas tinham, certamente terão que devolver. A forma como isso será feito, a gente não sabe ainda não foi decidida, mas será feito com certeza. Não pode ser pós-morte? Porque... Eu acho um pouco difícil. Mas não é possível. Tem certas coisas que me deixam indignados. O cara recebia 1.000, passou a receber 2. Aí esse 1.000 a mais, por decisão do Supremo, ele não vai mais receber. Vamos supor que ele durante 12 meses recebeu 1.000, ele vai ter que devolver esses 12.000, então vai ficar um ano sem ganhar nada. Não, mas aí certamente não vai se descontar dessa forma, né? Vai se descontar aos poucos do benefício, etc. e tal. Então, não se sabe ainda como isso vai ser feito, mas será com certeza. Bom, mas que é da gente ficar indignado, eu tenho para mim o seguinte, desde criança eu escuto, porque sempre gostei muito do direito, eu sempre ouvi que nenhuma lei pode retroagir para prejudicar. Exatamente isso. Isso aí é uma lei que, ao se retroagir, ela vai prejudicar. Então, na verdade, é isso mesmo. Assim, é por isso que eu digo, como não havia decisão ainda superior, né, não é uma lei, é uma decisão dos tribunais. Ainda não é lei? Não, né? É lei. Decisão do tribunal. O tribunal, nosso, vamos supor assim, nosso mais alto grau de julgamento acabou de julgar isso, que é o STF. Então ele disse, e o que ele disse vale para todos. Não, mas não tem recurso, né? É só em corte internacional. Aí vão para a ONU, né? Isso, em corte internacional. Mas que coisa. Bom, enfim. Lamentável, na minha visão, lamentável. A decisão do Supremo, eu até acho que ela realmente é interessante a partir do momento que você tem que prever que lá para frente não vai ter mais. Muito bem, não vai ter dinheiro. Só que o direito adquirido, ninguém, na minha visão, pode mexer com o direito adquirido. Eu acho que a lei tinha que ser daqui para frente. Daqui para frente vai ser assim. Daqui para trás tem que ficar como está. Por isso que eu disse para você que as decisões transitadas em julgado, que são as decisões dos STJs aí, que não cabe mais recurso, ainda não se sabe o que serão feitas com elas, né? Serão agora analisados só aqueles processos que ainda não tiveram a decisão transitada e julgada, ainda que ainda está em fase de conhecimento. Muito bem, é isso aí. Bom, eu nem falei muito do Hamilton logo na chegada aqui, porque, bom, primeiro que todo mundo já está aqui familiarizado com Hamilton Rovani Neves, ele tem vindo sempre aqui ao programa, já está absolutamente lotado aqui de perguntas do nosso WhatsApp, né? Que o pessoal está mandando aqui o WhatsApp. E você pode mandar o seu WhatsApp. E tem uma outra coisa, você tem visto sempre ali redefamilia.com.br e tal, é o nosso site. Eu vou falar para você já como você acompanha pelo site. Vou mostrar aqui no nosso smartphone como que você acompanha pelo site em tempo real a programação da Rede Família. Mas o Hamilton Rovani Neves é advogado trabalhista, né? O Hamilton foi formado pela Faculdade de São Francisco. Aliás, São Francisco, nos Estados Unidos, é uma ótima faculdade, maravilhosa de direito, né, Milton? Sim, o Hamilton está há 19 anos atuando no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Campinas região. Até é um assunto também que um dia a gente precisa voltar com o Hamilton para falar mais. Se der, a gente fala sobre hoje, né? Ou fala sobre esse assunto hoje aqui, porque você faz parte do Conselho Nacional dos Trabalhadores Domésticos. E com essa nova mudança e tal, muita coisa, muita dúvida em relação também às empregadas domésticas, não é? Mas, Hamilton, deixa eu já dar uma passadinha aqui. Nossa, tem muito. Você é um dos campeões de perguntas quando você vem aqui, viu? O assunto é muito interessante. Com certeza. Né? Olha aqui, Araraquara, a Reginalda, ela diz o seguinte: comecei a trabalhar em janeiro de 89.
Tenho no total de registros 26 anos e 7 meses. Na última simulação que eu fiz no site do INSS, faltam mais ou menos 3 anos e 4 meses para aposentar. Houve alguma mudança? Mudou a idade para a mulher? Não, negativo, ainda não mudou. Existe um projeto de lei para mudança, né, na idade mínima para aposentadoria, mas ela ainda não foi aprovada. E certamente, quando for, as pessoas que já estão próximas disso não serão atingidas. Obviamente vai ter que ter uma idade de transição, não pode atingir todo mundo, porque senão aí seria uma coisa injusta, né? Mas o seu caso não mudou nada ainda. Muito bem. Aqui de Valinhos, o nosso amigo Paulo, tenho 48 anos, dei entrada há 1 ano e 6 meses na aposentadoria especial. Trabalho há 28 anos na mesma empresa com grau de ruído acima de 85 decibéis. Uso EPIs, é isso? EPIs. EPIs. O que é EPIs? É equipamento de proteção individual. Muito obrigado, doutor. Uso EPIs, mas assim mesmo, com 25 anos na mesma empresa, eu tenho direito a alguma aposentadoria especial? Ah, sim, não tenha dúvida. Sobretudo, o seu caso é muito particular pelo seguinte: o Supremo decidiu há pouco tempo agora que as pessoas que trabalham sob o nível de ruído acima do permitido pela legislação podem se aposentar com menos tempo de contribuição, inclusive pela condição especial da sua atividade, que é essa que você está falando. Certamente, pelo tempo que você está falando que contribui para a Previdência Social, sua aposentadoria será concedida sem problema algum. Que legal. Hamilton, narrei futebol a minha vida inteira com aquele fone aqui, não tem aposentadoria especial? Não, infelizmente não. Como? Não? Não. Então tá bom. É o seguinte, conversando aqui com o Hamilton, mas que delícia, né? Você continue mandando aí seu WhatsApp, faça uma consulta aqui de graça, pois eu vou contar aqui o que o Hamilton falou para mim na consulta que eu fiz a ele, vocês vão ficar realmente impressionados, como ele conhece. Nós aqui da produção sempre preparamos muitas perguntas para fazer aos convidados, mas hoje eu não seria nem justo com o meu telespectador. As perguntas que estão aqui, de vez em quando eu vou recorrer a elas, mas eu preciso fazer aqui. Os nossos queridos amigos estão aqui ávidos por muitas respostas. Por exemplo, o Enio Nascimento, que é da Bahia, ele quer saber o seguinte: ele tem se vai ter alguma mudança na aposentadoria do professor. Não, a princípio não há ainda nenhuma proposta para mudança da aposentadoria do professor. Certamente, nesse pacote de medidas que o governo está mandando para o Congresso para ser estudado, alguma coisa poderá vir mudar. Mas, como eu disse, vai haver uma regra de transição para quem já está no mercado de trabalho. Mas o professor é uma regra especial. Me parece que, a princípio, não existe possibilidade nenhuma de mudança para isso aí, não. Muito bem. O Domingos diz que é de Sorocaba, São Paulo. Alô, Sorocaba, belo aeroporto que tem Sorocaba, é um espetáculo. O Domingos, ele foi aposentado, 2 AVCs. Ele ficou completamente, ele diz aqui, fiquei completamente torto. E está aposentado por invalidez desde 2004. Ele tem receio de perder essa aposentadoria. Tem 51 anos. Não vejo motivo para isso. Se ele está clinicamente declarado como inválido, vamos dizer assim, não inválido, né? Inapropriado para o trabalho, né? Não vejo por que você perder essa sua aposentadoria. Pode ficar tranquilo quanto a isso, né? Muito bem. Aqui de Campinas, o Raimundo, eu gostaria de saber, quando a pessoa está afastada pelo INSS, se tem direito à parcela do 13º, e quem paga é o INSS ou é o patrão? Não, o INSS é quem paga. Você tem direito, sim, ao 13º salário, e quem paga é o INSS. O INSS, sim. Então tem direito? Tem, pleno direito. Olha que legal, hein? Meu nome é Adriano, também de Campinas. Tive um acordo com uma empresa, mas minha dúvida é que na hora de fazer os cálculos sobre os honorários advocatícios, fizeram sobre o valor bruto. O correto não seria pelo valor líquido? O que fazer? Aí é uma questão do contrato que você firmou com o advogado, não há como dizer para você. Tá, perfeito. Vamos falar uma coisa do advogado para vocês aqui, porque o Hamilton é meu advogado, né? Então é o seguinte, deixa eu até marcar aqui onde é que está aqui a outra pergunta. Olha a importância de você consultar um advogado. Eu fui me aposentar, né? Já estou aí com os meus quase 62 anos, mas eu me sinto como se tivesse 61 mesmo, viu? Que bom. E a aposentadoria, os cálculos eram baixos, né? Até
pela maneira como eu recolhi a vida toda, muito pouco fui empregado, muito mais como empresa, como empresário e tal. Mas de qualquer forma eu entrei com toda a documentação e eu fui, e aí o INSS me mandou todos os detalhes com valor pequeno. Aí procurei pelo Hamilton e ele me disse, olha, não se aposente, faça todo o procedimento para continuar pagando o INSS e tal, mesmo como empresário. E o que acontece? Se eu tivesse me aposentado, porque eu queria fazer a desaposentação depois, eu não teria mais direito. Olha a importância de se consultar um advogado que estuda a vida toda, né? Então, eu acho importante, a gente falou isso aqui outro dia, né, Milton? Sim, sem da dúvida. Importância de você procurar um advogado para você se posicionar melhor. Se orientar. E não só um advogado. Quando você for a um advogado e você não se sentir seguro, o ideal é você procurar uma outra opinião de um outro advogado. Acho que isso é muito importante. Como médico, né? Certamente, logicamente. Porque assim, às vezes a pessoa, no afã de dar para o cliente um alento, alguma coisa assim, pode falar coisas que não sejam verdadeiras. E no futuro, essa pessoa vai se arrepender. Então, assim, se você não se sentir seguro, não se sentir seguro com a opinião, com o posicionamento do advogado, procure outra informação, que acho que isso é muito importante. Muito bem, muito bem. A Matildes está dizendo aqui o seguinte, lá de Salvador. Ei, Salvador, hein? Terra delícia boa. Que é Salvador, né? Delícia. Aquele acarajé maravilhoso que tem em Salvador, hein? Quente, mais ou menos, não muito quente, que a gente não aguenta, né, meu? Ela diz aqui, eu recebo uma pensão de 10 anos por viuvez e trabalho, viuvez e trabalho, e pago o INSS. Quando chegar a idade de me aposentar, terei problemas? Negativo. O seu benefício que você recebe pelo falecimento do seu esposo é uma coisa, o seu benefício é outra. O INSS não paga 2 benefícios para uma única pessoa. Ele, na verdade, não são 2 benefícios. Um é um benefício, o outro é outra coisa, é uma pensão, né? Vamos dizer assim. Nessa proposta que ele está mandando agora para o Congresso para ser votada, isso vai mudar. A pessoa não vai poder mais receber 2 benefícios. E a pensão por morte, ela vai ser por dependente. Ela não vai ser mais um valor total. E cada vez que o dependente perde a qualidade, por exemplo, já é adulto, por exemplo, vai cortar uma parte desse benefício. Mas no seu caso não vai interferir em nada, não. Ô, Hamilton, deixa eu fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Quando alguém vai buscar o benefício de uma pessoa que está aí muito idosa e não pode, a pessoa vai lá, pega o benefício, talvez outra. Eu sei que você tem que levar a pessoa para provar que ela está viva e tal. Justamente. Bom, mas aí a pessoa morreu. O INSS automaticamente já sabe que ela morreu e corta o benefício? Não, ele não sabe, precisa ser comunicado, né? Porque, na verdade, assim, o que deveria haver seria uma intercomunicação entre o INSS e os órgãos que cuidam disso, né? No caso do registro civil, né? Porque você tem que tirar uma certidão de óbito. Sim. Mas não há ainda isso. Não há. Tem que ser comunicado ao INSS. E se a pessoa não situação. comunica, o INSS continua depositando o benefício? Sim, continua depositando. Se alguém receber pelo morto, está praticando um crime. E aí? Vai responder por isso. Vai responder, não vai responder um processo certamente, e tal? Com certeza. E é um crime federal. Pelo né? menos um ano, ele, se não comunicar, pelo menos por um ano ele acaba recebendo, porque normalmente é de ano em ano que se pede para que se leve a pessoa para provar que está viva. Perfeitamente isso. Então, mas isso não se deve fazer, né? Porque isso é uma ilegalidade, né? Bem colocado, isso é um crime, hein? Você vai acabar tendo problema e vai acabar pagando depois muito mais do que tem que constituir advogado. Justamente. E uma série de outras coisas aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma cidade que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar, Berilo, Minas Gerais. Berilo. Aqui o nome dele é Ailton, obrigado aqui pela referência que faz ao programa, viu, Ailton? Está dizendo que gosta muito de assistir o programa. E ele diz o seguinte, eu gostaria de saber se o INSS paga o fundo de garantia retido para as pessoas que têm um ano que não trabalha mais com registro em carteira. Não, em primeiro lugar, o INSS não paga o fundo de garantia, né? Quem paga o fundo de garantia ou quem faz o pagamento para o trabalhador é a Caixa Econômica Federal. O INSS não faz depósito algum de fundo de garantia e nem paga nenhuma situação. Isso. Muito bem. Visão geral pela Rede Família de Televisão, aqui entrevistando hoje o doutor Hamilton Rovani Neves. Doutor Hamilton, vou dar sequência aqui, as perguntas são tantas,
mas eu queria lhe fazer uma pergunta que a produção preparou aqui, que é a seguinte. Nós fomos informados de que algumas pessoas próximas aí da aposentadoria, ou já na época da aposentadoria, estão recebendo cartas do INSS. Eu nunca soube, o INSS manda carta avisando que você vai se aposentar? Muito interessante essa sua pergunta. Na verdade é o seguinte, agora o INSS está enviando para algumas pessoas que já preenchem alguns requisitos para a aposentadoria, uma carta dizendo isso, dizendo que ela já preencheu os requisitos da aposentadoria, que ela vá até a agência do INSS, que a aposentadoria dela, inclusive, já está concedida. Agora, as pessoas precisam tomar cuidado, porque hoje mesmo eu atendi uma pessoa em que ela recebeu essa carta e lá, nessa carta, estava dizendo qual era o valor já do benefício dela. E na estatística que nós fizemos, esse valor era muito superior. Então, assim, a gente orienta as pessoas que quando receberem esta comunicação do INSS, antes de se dirigir até lá, que procure uma orientação, logicamente, de um advogado antes, para constatar se isso é bom, se isso é ruim, se isso é válido, se isso não é válido. É meio perigoso, porque na verdade assim, eu não sei de onde o INSS buscou essa coisa mirabolante de mandar cartas para o segurado, que isso nunca aconteceu. Eu, pelo menos na minha existência, eu nunca vi isso acontecer. Me parece que isso é um pouco de vontade de prejudicar um pouco os contribuintes. Olha, então eu vou enquanto aqui eu estou, nossa, olha aí, olha você aqui, Hamilton, você falando aqui no nosso site. Aqui, ó, redefamilia.com.br, dá uma diferençazinha aí de uns 15 segundos. Quer ver que eu vou aparecer já? Aí, pronto, tá vendo? Uns 15 segundos, mais ou menos. Mas o que é legal? É legal que você às vezes está no seu escritório, Hamilton, e você quer acompanhar o programa ou qualquer programação aqui da nossa Rede Família, é só entrar no site redefamilia.com.br. Ali do lado tem o ao vivo, você clicou no ao vivo e você acompanha em tempo real. É isso aí, que legal, né? Eu agora estou direto e reto com esse negócio aqui de smartphone e acompanhando a todo momento aqui muito moderno, a programação da Rede Família. Mas eu ia falar o seguinte, você então, quando se receber uma carta do INSS, procura um advogado. Vai no advogado previdenciário, advogado trabalhista, e fala, eu recebi essa carta aqui, porque nós somos leigos, por mais que sejamos esclarecidos, tem muitas leis, os advogados estão a todo momento estudando, então eles sabem como te orientar. Então não entre assim, vai lá e assinando as coisas, não, que, olha, tem cada história, meus amigos, que realmente a situação fica complicada. Até porque depois que for lá e assinar e receber o benefício, acabou. Um abraço, né? Bom, eu perdi aqui a sequência, mas encontrei, novamente. Vou completar 35 anos de contribuição, 56 de vida. E haverá alguma mudança? Meu nome é Edmilson Palácio, de Araraquara, Morada do Sol. Grande abraço. Olha, no seu caso não haverá nenhuma mudança. Como eu já disse, existe a proposta de mudança das regras de aposentadoria na Câmara dos Deputados, mas para essas pessoas que já estão com determinada idade ou com o tempo já muito próximo da aposentadoria, isso não vai mudar, nem poderia. Pode ficar tranquilo que o seu caso não vai mudar. Bom, aqui diz a Simone Omena de Campinas que quanto à restituição de aposentadoria de aposentados que se encaixam na época do buraco negro, nem sei que época é essa, quando serão chamados para atualizar a aposentadoria? A gente não sabe ainda quando serão chamados. Isso é uma questão do INSS. Ele não tem pessoal suficiente para fazer isso, nem estrutura para fazer isso. A gente não sabe. A gente acha que a qualquer momento isso pode acontecer, mas quando efetivamente isso vai acontecer, a gente não sabe. O Júnior, ele faz uma colocação aqui muito interessante aqui de Campinas. Boa tarde, meu nome é Júnior, eu queria tirar uma dúvida com o doutor. Em relação ao caso trabalhista, pois por eu não fazer acordo com o empregador, não me pagou nada e queria tirar, ele não pagou nada. E queria tirar, bom, na verdade aqui, Júnior, acho que já é um assunto que, não tem nem como sem saber o processo, se é verdade, você não conseguiria, né, doutor? Que é complicado. Acho que respondi por você. Eu acho só que o empregador queria fazer um acordo, pelo que eu entendi, e ele não concordou. E por isso ele foi demitido e não recebeu nada. Não tem outro caminho a não ser fazer uma ação trabalhista mesmo contra o seu empregador. O Ivo Steiner, do Paraná. Sou aposentado há mais de 15 anos. Me aposentei com 88% de 6 salários. Que só hoje
recebo R$1.500 e hoje recebo R$1.500. Que tipo de conta o INSS faz para diminuir o salário? Então, na verdade, você entrou no fator previdenciário. O fator previdenciário é uma conta maluca, doida, né? Tem lá uma tabelinha que você aplica lá e você vai ver que isso é aplicado pelo INSS. O fator previdenciário era uma das medidas que mais achatavam as aposentadorias das pessoas. Por isso que quanto mais tempo você demora, mais tempo você contribui. Com a idade mais alta para você se aposentar, mais tranquilo você vai ficar no futuro. Hamilton, que pergunta inteligente aqui, da Janice, de Mato Grosso do Sul, Cidade Angélica, Mato Grosso do Sul. Muito bem. Aí o benefício foi cortado, aquela coisa toda. E quem já fez empréstimo consignado? Pois é, isso é uma boa pergunta que eu não sei te responder. Como é que você vai fazer? O empréstimo consignado, ele é consignado a seu benefício. O seu benefício não vai ser cortado, porque, obviamente, se você fez o empréstimo, o seu benefício ele tem uma periodicidade dentro do empréstimo. Se Mas você estivesse recebendo já como uma revisional, tal. Mesmo dentro agora da nova revisão, você teria que pagar. O que você poderia fazer é reescalonar o seu empréstimo consignado. Gente, quantas perguntas. Muito obrigado, viu, Brasil, pela participação aqui no programa. Não vou conseguir atender todos, né? Mas eu tenho certeza que muitas dessas perguntas estão esclarecendo também tantas outras pessoas. E quantos aposentados tiveram empréstimo consignado, né? Então, essa pergunta aqui, que veio do Mato Grosso do Sul, essa pergunta aqui da Janice foi muito interessante. O empréstimo consignado não é bom, viu? Não. O aposentado não deveria fazer jamais empréstimo consignado, só em última condição mesmo. Ah, é? Olha aí, uma outra dica. Claro que o Hamilton trabalha com um aposentado a todo momento, sabe exatamente. Então, cuidado com os empréstimos consignados. Todas as entrevistas que fazemos aqui, você está vendo aí no rodapé do vídeo, você pode rever no canal do YouTube. É só você entrar e agora é um canal para você acompanhar toda a programação da televisão. É o canal da Rede Família de Televisão. Vai lá no YouTube, coloque Rede Família de Televisão e aí você tem lá as nossas entrevistas e tem também a programação de todos os programas aqui, a exibição de todos os programas aqui da Rede Família. Sou auxiliar de enfermagem, rompi 3 tendões no ombro. Que dor, hein? Uhum. Tive que pôr pino, não posso trabalhar. Faz 5 anos, recebo auxílio doença, tenho 54 anos. Com essa proposta que passou e tal, será que eu não vou conseguir aposentadoria por invalidez? Tenho 20 anos de contribuição. Por invalidez, a princípio me parece que não. Você vai talvez voltar, o INSS vai te convocar novamente para saber as suas condições, para saber se você continua no benefício de aposentadoria por acidente de trabalho ou auxílio doença, né? Se você entra numa reabilitação profissional, né? Ou aí sim, em último caso, te aposentar por invalidez. O seu caso é um pouco delicado, pelo que eu estou analisando, diante das propostas atuais do INSS. Tomar muito cuidado com isso. Muito bem. Vou deixar uma pergunta aqui para você responder, Milton, sobre como você advoga muito para as empregadas domésticas. Empregada doméstica, quando perde o emprego, tem direito ao seguro-desemprego? Você vai responder daqui a pouquinho para mim, porque agora eu vou chamar o Eli. Retornamos com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando o advogado trabalhista, mas que também é especializado em previdência, doutor Hamilton Rovani Neves. Estamos hoje falando o máximo possível que as perguntas que vieram, para que a gente possa atender o máximo possível de telespectador também. Doutor Hamilton, aqui, funcionária pública, 22 anos. Desse tempo ela trabalhou há 22 anos. Ela trabalhou 16 anos como técnica e o resto como professora. Ela tem 57 anos. É de Rondônia. Ei, Rondônia, ela já pode se aposentar? Não, ainda não. Com esse tempo de 22 anos, ainda não. Ela vai precisar ter no mínimo uns 25 anos. E tem 57 anos também, não Exatamente. Estaria dentro, né? Não, a idade até que estaria, desde que ela tivesse uma contribuição. Sim, muito bem. Mas ainda faltam uns 3 anos ainda. Tá. Aqui também pergunta, minha mãe é funcionária pública, contribuiu 26 anos. Antes, com 30 anos de contribuição e 55 de idade, se aposentava. Sim. E agora, como fica? Iraci de Iporã de Goiás. Ainda não houve alteração nesta regra, mas terá. Mas a regra ainda permanece a mesma. Tendo os 30 anos e os 55, não tem nenhum problema, pode aposentar. Aqui não se identificou o nosso amigo, mas ele é de São Paulo.
São Paulo, capital. Afastado há 13 anos. Recebe benefício judicial. Tem hérnia de disco, sequela no braço. Vão me chamar, acho que é para aquela revisão. Não, São Paulo. É aquela revisão que a gente estava fazendo, todo mundo vai passar. Exatamente. Vai ser chamado, vai ser chamado com certeza para passar por uma nova avaliação junto ao INSS para saber as suas condições, se permanecem ainda para que você tenha o direito de continuar recebendo o benefício. E hérnia de disco dói. Muito. Dói muito. Muito. Olá, meu nome é Edmir, estou com 69 anos, contribuo desde 2011 e não consegui me aposentar. Será que vou conseguir? Mas 2011? 2011 tempo, são né? 5 anos, é muito pouco tempo. Não... Aposentadoria, certamente. Mas ele vai pegar um benefício, talvez. Se você tiver só esse tempo de contribuição, infelizmente, não... só se você continuar contribuindo, completar os 15 anos para ter aposentadoria por idade. Mas benefício ele tem. É assim, chama-se LOAS, ou benefício de prestação continuada, mas para isso tem que preencher alguns requisitos, né? E os requisitos são bem severos, é difícil. Mas não saber. É toda pessoa que atinge uma idade aí, mesmo que não tenha emprego, consegue, não é assim? O benefício de prestação continuada, ou LOAS, que as pessoas comumente chamam, a pessoa tem que pegar com quem ela mora, todo mundo, dividir a renda de todo mundo, e se a renda for superior a 1/4 do valor do salário mínimo, ela não tem o direito ao benefício. É assim. Então, 200 e poucos reais? Pois é, exatamente isso. Então é muito difícil encontrar alguém, né, que tem esse benefício. E a proposta agora é mudar, inclusive, essa questão do benefício de prestação continuada, que ele paga um salário. A proposta que agora está indo lá para a Câmara é que pague só meio salário. Só meio salário. Tudo para ajudar, né, entre aspas, né? Que coisa. Afinal, como se o contribuinte fosse o culpado de toda essa história que o INSS passa. Nós temos nada com isso. Exatamente. Alguns culpados já estão na cadeia, mas a gente espera que todos estejam lá. Hamilton, e a empregada doméstica, quando ela é demitida, ela tem direito ao seguro-desemprego? Boa pergunta. O seguro-desemprego, ele está vinculado à contribuição ou ao depósito do fundo de garantia. O fundo de garantia passou a ser obrigatório para a empregada doméstica em outubro do ano passado. Tá. Né? Fez um ano agora, um ano e um mês. Faz um ano e um mês, exatamente. Então, assim, para o primeiro direito você ter ao seguro-desemprego, você tem que ter 15 meses. Então, a princípio, não. A não ser que você tenha trabalhado anteriormente em alguma outra atividade que tenha recolhido, ou mesmo para aqueles empregadores que já recolhiam mesmo antes da legislação, porque existem empregadores que recolhiam antes. Tá, então digamos, daqui 5, 6 meses... Sim. Se aí, a pessoa contribui desde outubro do ano passado, então vai ter direito. direito. Muito bem. Meu, estamos em cima da hora. Tenho 50 anos de idade, 25 e uma metalúrgica com insalubre. Mais 5 anos no comércio. Já posso me aposentar? José de Campinas. 25 anos de contribuição. 20 anos de contribuição, acho que ele está falando sobre a metalúrgica, porque aí ele se encaixa em uma categoria não de aposentadoria especial, mas de contagem especial, que chama-se insalubridade. Então tem que ver o grau de insalubridade dessa metalúrgica, que ele vai de 20% até 40%. E se esse grau de insalubridade for aí de 30% a 40%, já pode fazer as contas já para você aposentar. Só mais uma aqui, da Luísa. Ela tem 64 anos, ela cuida dos pais idosos e acamados. Ela gostaria de saber se, quando eles falecerem, ela vai poder ficar com a aposentadoria deles? Se ela for filha única e se eles recebem aposentadoria, muito provavelmente sim, né? Dependendo do tipo de aposentadoria que tem. É bom já ela começar a pensar nisso. Procura um advogado, né? Certamente. Procura um advogado e aí tudo bem. Hamilton, obrigado demais, foi ótimo. Sempre um prazer. Todos vocês que mandaram essas perguntas, elas ficam aqui. O Hamilton vai voltar, porque é um assunto extremamente interessante. Ele vai voltar. E quando voltar, a gente faz a pergunta. Tá bom, doutor? Prazer. Então tá aí. Conversei com o doutor Hamilton Rovani Neves, advogado trabalhista, previdenciário, e gostei demais, espero que vocês tenham gostado também. Aliás, é o seguinte, você tem o nosso WhatsApp aí. Se pintar uma dúvida a respeito desse assunto, passe para cá. Quando o Hamilton voltar no programa, ele vai esclarecer com todo carinho para você, tá bom, gente? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, doutor? Foi ótimo. Mais uma.